Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo, sempre ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para todo mundo pelas nossas plataformas digitais. Você pode assistir a RDC TV através do nosso site. Basta que você digite aí rdctv.com.br/ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site, tem a programação real time da RDC TV. E também pelas nossas redes sociais, tanto o YouTube, o Twitter quanto o Facebook, basta que você digite RDC TV Digital. RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco aqui e no Facebook podendo participar e interagir com o programa, fazendo o Virando o Jogo conosco. E tem também a possibilidade de você optar pelo WhatsApp que está ali com o Diogo, WhatsApp 99815-9990, 99815-9990 é o número do nosso WhatsApp. Já estamos aí também com o compartilhamento, se você quiser, estamos no Facebook, tendo a oportunidade de você compartilhar aí também com os seus amigos, convidá-los, quem sabe, para uma watch party, que você estará convidando todos os seus amigos do Facebook para que participem também do Virando o Jogo. Além do Diogo Rossi, o Bruno Flores, o Gui Paz, Guilherme Paz e o Otávio Hoffmann participando da bancada hoje. Hoje é um dia, eu diria assim, especial para o futebol gaúcho, porque sempre que nós temos um clube do interior, qualquer clube, vamos incluir aí São José também, que está na primeira divisão, poderia ser o Cruzeiro, mas que nós temos clubes fora a dupla Grenal participando de uma fase adiante, qualquer que seja, de uma competição nacional, eu entendo que é sempre importante para a divulgação do nosso futebol. E o Avenida hoje é o futebol gaúcho dentro da Copa do Brasil. Vai enfrentar à noite o Corinthians e olha, até que é bom que seja um desses clubes que são protegidos pela Rede Globo, Corinthians, Flamengo, porque nós vamos ter a oportunidade de que esse jogo seja transmitido para todo o Brasil. Então, o Avenida vai ter uma repercussão e a gente espera que isso seja importante na vida do Avenida, não só agora, mas para o futuro, inclusive, do clube. Então, o Avenida que tenha muita sorte aí no jogo de hoje, porque competência tem, mas a gente sabe a diferença de hierarquia e uma dose de sorte nessas ocasiões aí é sempre bom, é sempre positivo. Mas tem aquele ditado, né, Rogério? O Avenida ganhou do Guarani, que o Guarani ganhou do Corinthians, então chance tem. Então, quem sabe? Daqui a pouco, a nossa colega Sabrina Hemming, que é da Rádio Santa Cruz e é vinculada ao Avenida também, daqui a pouco estará lá diretamente de São Paulo nos trazendo as informações atualizadas aí do Avenida para o jogão desta noite contra o Corinthians. Mas vamos falar disso mais adiante. Vamos começar falando aí a respeito do Grêmio, que mais uma vez o Grêmio está pontuando pela sua defesa. Aliás, hoje a gente separar setores no Grêmio, é difícil de se escolher qual é o setor mais efetivo ou o melhor. Não é? Talvez hoje fique abaixo apenas o gol, já que não temos mais o Marcelo Groi. Que era também um goleiro fora de... era um goleiro de exceção, era fora do padrão. Os melhores da América, com certeza, Marcelo. Os 3 melhores do Brasil, os 3 melhores da América. É isso aí. Mas os outros setores... não, isso são incontestáveis, né? Fora a lateral direita do Grêmio, que eu acho contestável ainda, né? De resto, os 2 zagueiros são incontestáveis, seriam titulares em qualquer time do Brasil, né? Diferente dos outros zagueiros do Brasil que talvez jamais figurariam na defesa do Grêmio. A lateral esquerda, o Bruno Cortes, consegue se elevar a um nível ao lado desses jogadores que a gente não conseguiu ver ele, né, antes do São Paulo, ali talvez tenha sido o ápice da carreira dele. Do Bruno? Do Bruno Cortes. Ele saiu do Botafogo muito bem, mas ele chegou na seleção... Botafogo, né? No mas ele chegou à Botafogo seleção pelo São Paulo. O melhor momento dele. Hein? Ele chegou à seleção pelo São Paulo.
E aí, do meio pra frente... Que foi logo a chegada dele no São Paulo. O Maicon e o Michel são bons jogadores. O Maicon, técnico da seleção brasileira, disse que se ele fosse mais jovem, seria titular da seleção brasileira. Então, acho que isso já deixa o nível dele muito elevado. E lá na frente, qualquer um que tu escolher joga na seleção brasileira, né? Então, aí a gente só tem que avaliar isso. Mas a defesa é, com certeza, o ponto principal. Então, vamos enfocar justamente a defesa, né, especialmente essa dupla de zaga titular com o Jeromel e o Kahneman, que vem pontificando aí já desde o ano passado, retrasado, a ponto dos dois jogarem hoje nas respectivas seleções de seus países. Jeromel aqui no Brasil e o Kahneman na seleção da Argentina. Quem nos traz essa reportagem é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Já com 4 vitórias em 2019, o Grêmio assumiu a primeira colocação do Campeonato Gaúcho e nunca mais largou. O tricolor tem 17 pontos e o excelente início de temporada, que já conta com título, é incontestável. Sim, a gente sabe que o professor conta com todos os jogadores, né? Então, desde o ataque até a defesa, né? A gente tem um sistema de jogo para jogar, então creio que a equipe toda está de parabéns. O Grêmio já disputou 6 partidas no Campeonato Gaúcho. A última vez que sofreu um gol foi na segunda rodada contra o Aimoré. Ou seja, já são 450 minutos sem sofrer gol. Sabe o que significa todos estes números? Que o Grêmio só sofreu um gol na temporada de 2019. Isso dá para o tricolor a defesa menos vazada do Campeonato Gaúcho de 2019. Isso demonstra a qualidade dos jogadores, né? Os que vêm jogando, independente da rotação que o professor Renato tem feito. Acho que todos que têm entrado muito bem, têm feito grandes jogos. Um dos destaques deste início de temporada é o zagueiro Paulo Miranda. Ele que teve um 2018 fraco, vencendo uma peça-chave da defesa gremista. E o Paulo tem tido um início de ano muito bom. Acho que é um cara extremamente profissional. Conheço há pouco tempo, mas tenho visto o empenho dele, a dedicação, e tem colhido já os frutos dentro de campo. Acho que nesse jogo de domingo, mais uma vez, fez um grande jogo, acho que muito seguro. Outro ponto forte do tricolor é o ataque. Já são 21 gols marcados nesta temporada, uma média de 3 bolas na rede por partida. Este número é o 4º melhor de todo o Brasil, só perde para Santos, Bahia e Ferroviário. E é uma junção. Acho que a defesa estando bem tem a colaboração do ataque, e o ataque também estando bem tem a colaboração da defesa, porque as jogadas se iniciam muitas das vezes na defesa. Então é um conjunto. Contando com este excelente ataque e uma defesa melhor ainda, o Grêmio espera ter uma temporada do mesmo jeito que começou. Realmente, o Pedro Oliveira tem razão ao enfocar aí o Paulo Miranda, porque o Paulo Miranda cresceu muito nessa temporada, inclusive acredito que fisicamente também, porque nós lembramos do jogo contra quem? Contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, em Belo Horizonte, se não me falha a memória, que o Grêmio vinha segurando, sustentando um resultado, e aí o Paulo Miranda teve problema de cãibra. Não foi isso? River Plate? Não foi. River Plate também. Não, mas primeiro contra o Cruzeiro. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o gol do André. River Plate já foi o segundo episódio. E não foi o Kahneman, não foi... Sim, aí ele tem uma cãibra, o Arrascaeta pega a bola, o Kahneman tem que vir rasgando, dá um carrinho e é expulso. E é expulso, exatamente. Isso. Então isso foi o ano passado, no início do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar porque é raro o gol do André na vitória. Sim. Porque é raro, tem que lembrar, gol do André na vitória. Mas ali foi a estreia do André e era... Estreia do André com a camisa do Grêmio. Que etapa era aquilo do Campeonato Brasileiro? Primeira rodada. Primeira A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do André. Paulo Miranda pelo primeiro jogo oficial de grande porte. Com o time. Com cãibra, com o time. Mas aí é que eu quero lembrar. Justamente esses dois jogos aí, vocês anteciparam com propriedade o jogo contra o River Plate, que foi depois do final do ano. E o Paulo Miranda teve o mesmo problema lá no início praticamente do ano, já que era a primeira rodada do Brasileiro, foi abril isso? Abril? Maio, eu acho. Maio. Abril, maio. Abril para maio. E aí foi lá em novembro ter o mesmo problema. Mas aí eu vejo uma outra situação que ocasionou nessa falta de ritmo do Paulo Miranda no fim do ano. O Bressan era o segundo reserva era o reserva imediato da zaga do Grêmio. Sempre que tinha o Kahneman na seleção ou o Jeromel na seleção, quem substituía era o Bressan.
o Paulo Miranda quase não jogava. Antes do jogo contra o River Plate, o Paulo Miranda começou a entrar, entrando bem. O Bressan erra feio naquele jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, que o Grêmio perde lá por 2-0. E aí o Paulo Miranda vira o reserva imediato. Sem ritmo de jogo, ele entra contra o River Plate e sente as câimbras. Se o Renato colocasse o Paulo Miranda como reserva imediato ao longo do ano, eu acredito que ele estaria com ritmo melhor. E tem uma outra questão pode também. Ser, mas eu não levo a cãibra tanto por esse lado aí, Otávio. Mas aí... Porque eu levo mais pelo fato de ele ter chegado, não sei como foi a pré-temporada do Paulo Miranda o ano passado. É que não e ele teve, já né? chegou, Exatamente. ele já chegou de cara tendo que entrar na equipe que era a equipe... O que era aquilo de transição? Salada mista, como disse o Renato. Salada de fruta. Né? E numa situação estressante que foi, ele foi expulso no primeiro jogo, acho que muito mais por isso do que pelo fato, porque ele vinha treinando regularmente. E agora, né, ele teve uma pré-temporada e vem atuando realmente com muita qualidade. E teve férias também, né? E o Grêmio... Porque no ano passado ele não teve esse espaço-tempo que a gente calculou aqui de início de Campeonato Brasileiro, enfim, não foi o mesmo para ele, porque ele veio direto da Europa, o calendário é diferente, quando ele chegou aqui, estava começando a temporada ainda. Então ele teve que correr o dobro. O Grêmio que busca zagueiro ainda para compor o grupo, tem muita dificuldade em contratar zagueiros bons, justamente porque o Jeromel e o Kahneman são titulares absolutos. E é difícil você trazer um zagueiro de primeiro escalão, sabendo que o cara vai ser reserva e vai jogar só quando algum dos titulares não estiver jogando. E o Grêmio tem se falado muito no zagueiro do Sport, o Adrielson, que é um bom jogador, um bom zagueiro, mas tem que ser um jogador que já na contratação ele vai saber que ele não vai ser titular, mesmo jogando bem, ele não vai conseguir tirar a posição do Jeromel do Kahneman. Por isso até que o Otávio está destacando o Adrielson, mas me surpreende o Grêmio ter feito uma consulta ao Vitor Hugo da Fiorentina, ex-Palmeiras, campeão brasileiro com Palmeiras, né? Bom jogador. Copa do Brasil, se não me falha a memória brasileira, não, campeão da Copa do Brasil com Palmeiras, e é um baita de um jogador, tem 27 anos, titular da Fiorentina. Só tem duas coisas que me mostram porque o Grêmio fez uma consulta a ele. Ou o Grêmio quer dar um recado para o mercado mais uma vez, dizendo, olha, a gente está aí, se deixar, a gente contrata. Ou então já está consultando opções para uma possível perda. É aí que eu fico com essa segunda hipótese. Ainda mais com o ano de Copa América, onde Kahneman pode estar com a seleção argentina, pode ser titular e na janela do meio do ano vai ter de sair. Porque a gente vê, assim, eu vou fazer uma análise geral. Não só o Kahneman, né? Nós temos que pensar que o Jeromel mesmo, estando com 33 anos, exato, daqui a pouco... Exato. E falando especificamente do Kahneman, eu vou fazer uma análise até um pouco geral, assim, mas vocês e o telespectador vão me entender. Há quanto tempo a gente não vê um zagueiro de destaque na Argentina? Ou a Argentina ter boas defesas? Isso é até meio característico da seleção da Argentina. Do meio para frente, muita qualidade, do meio para trás, nem tanto assim. Então, se o Kahneman, que é um jogador de qualidade, ingressa numa Copa América, por exemplo, e faz uma competição, não precisa nem ser estupenda, faz uma competição ok, regular ali, já chama atenção, porque a Argentina não tem zagueiro. Nessa não questão tem zagueiro da de tanta Argentina qualidade. não ter zagueiro, jogou muitos anos, 2, 3 anos, com o Mascherano, que era volante no Barcelona, depois foi zagueiro, até por conta da idade, tudo de velocidade. O Mascherano comandava a zaga da Argentina. Depois que o Mascherano saiu, não vem nenhum. Eram testes, eram variações. O Kahneman ganhou oportunidade no final do ano passado e agora deve ter sair convocação no mês que vem da seleção argentina para amistosos. O Kahneman tá certo na lista. E na última Copa do Mundo, a Argentina levou 2 zagueiros muito fracos, né? Garay? Não, ele levou o Fázio. Um era o Fázio da Roma. E nós falamos aqui, ele entregava, deixava o Alisson empenhado sempre. O Fázio e o outro menino que é Rojo, do Manchester United. Que é lateral também. Que é lateral. Que tem 1,70 m, eu acho. 2 muito zagueiros baixo. horríveis. E agora a Argentina tem o Kahneman, se fala no Vitor Cuesta também, pelas atuações que vem tendo no Internacional, já dá uma reformulada. Claro, eu estou citando isso porque até para ajudar nessa condição de que é possível sim que o Walter Kahneman deixe o Grêmio na próxima janela, assim como o Everton, né? A janela do meio do ano, que é a janela quente
da Europa. E aí a gente sabe, né? Quando os clubes vêm com uma Babilônia de dinheiro, é impossível segurar. Tanto é que agora o Kahneman teve várias propostas, Sim. várias especulações, a gente mesmo comentou aqui, mas é diferente do dinheiro que vem do mercado do Oriente Médio, da China, do Japão, ali de grandes clubes. O Kahneman é um dos jogadores da dupla, assim como o Everton. O Luan eu acredito que não, que pode jogar no Atlético de Madrid, pode jogar no Tottenham da vida, tem espaço. Quem está jogando na Inglaterra em times grandes é o Mina, que estava no Palmeiras. O Kahneman também está no mesmo patamar e pode jogar uma Premier League facilmente. Então, é por isso aí que a gente vê o Grêmio ainda em busca de mais um zagueiro. Rapidamente, E eu não me Rogério. surpreendo se daqui a pouco, né, o mercado também fizer proposta pelo próprio Pedro Jeromel. Não me surpreendo, é só mas ele ter uma o Jeromel oportunidade. não sei se ele sairia. Ele já deixou bem explícito que ele não tem vontade de voltar para a Europa por ter passado muito tempo. Assim, eu não sei. Eu não digo nem Tu acha para a que perder Europa. para outro clube brasileiro? Não no meio do ano. Talvez não no meio do ano. Mas é ou Palmeiras ou Flamengo que vai ter dinheiro para bancar salário. Porque os E outros para tirar clubes- ele do Grêmio também, né? Não, e assim, ó. Teria que ser o Flamengo. Vou dizer uma coisa. O Palmeiras já tem Pode parecer loucura da minha cabeça. Sim. Vocês podem até achar que eu tô ficando louco. Mas a próxima janela também, o Grêmio tem que tomar cuidado com Paulo Miranda. Porque ele é um jogador que vem do futebol europeu. O futebol europeu conhece o Paulo Miranda. Ele não é um qualquer, um cara que chegou e o Grêmio deu uma oportunidade. Não, ele é um cara que jogou no futebol da Áustria, ele é um cara que saiu do São Paulo e circulou no futebol da Europa. Saiu do São Paulo com um cartaz ótimo. Daqui a pouco tu perde um jogador que é reserva, uma ótima opção, tu tem que trazer uma outra boa opção. Então não dá para desconsiderar também o Paulo Miranda na próxima janela. É que o Grêmio vai ser alvo da janela de transferências, assim, ó, em todos os jogadores. A não ser que aconteça uma hecatombe, assim, um apocalipse, que nem eu gosto de dizer, é impossível que o Grêmio não esteja nas cabeças e provavelmente o cenário europeu não vem em cima dos jogadores do O Paulo Grêmio. Miranda que é do Grêmio. Não, né? Só no gol que não, é. Só no gol, não. Olha aqui, ó, por falar nisso, no Paulo Miranda, o Sérgio Luiz Ritt Moreira está justamente nos cobrando essa explicação que nós estamos dando aqui, que pelo menos da minha parte foi que eu enfoquei e vocês também. Podem me chamar de chato, diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira, mas lembrando vocês, ano passado crucificaram o Paulo Miranda e agora ele é bom jogador. Como assim? Me explique, de uma hora para outra ele ficou bom? Então o cara é bom ou não é? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que, Sérgio, pelo que nós falamos aqui, esclarecemos, né? As nossas considerações eram em cima daquele início do Paulo Miranda e foi isso que fizemos e depois reconhecemos, inclusive, o ano passado mesmo, que ele vinha tendo boas atuações. Sim. Só prejudicado por isso que aconteceu em 2 episódios e, infelizmente, foram 2 episódios, o segundo principalmente, né, diante do River Plate, que foi letal, né? Que foi Em mortal que ele pro Grêmio. era um dos melhores em campo, né? De novo, Paulo Miranda era um dos melhores em campo contra o River Plate quando ele sai da partida com câmeras. nesse início de temporada é difícil que a gente consiga decidir um jogo que o Paulo Miranda não foi um dos melhores. Tanto é que o Grêmio não tomou apenas um gol. É, no Não tem jogo como E é uma falar que bola ele parada, foi mal né? se o Grêmio não tomou gol. E é uma bola parada E também. no jogo contra o Brasil de Uma bola Pelotas, o Carlos Eduardo fez uma baita partida, o goleiro pegando tudo. Muito bom goleiro. Mas na defesa quem tirou tudo foi o Paulo Miranda. O Kahneman claramente sem ritmo. O Sérgio Luiz Ritt Moreira continua na corneta conosco aqui. Ele diz que está entendido agora que nós falamos. Mas aí ele brinca conosco aqui. Né, que todos nós, tá? Eu, tu, o Bavaresco e tal, e agora o Paulo Miranda é cotado até para a Europa. Mas ele já Que veio idade da tem o Paulo Europa. Miranda? Ele veio da Bundesliga. Que idade tem o Paulo Miranda? Eu tô com... Isso aí, a gente está considerando que o Jeromel tem Paulo 33. Miranda tem 30 anos. 30 anos. Ele tem Ainda- 1,84 m. O ainda contrato dele serve. até 2020 com o Grêmio. Ainda serve, ainda serve. E aí, e o Sérgio está dizendo também, com muita propriedade, está dizendo aqui, André Balada pode melhorar também, viram? Mas Tudo é que bem. o André... Pode o André melhorar. Balada, não, desculpa. O André, eu fui no ritmo do telespectador. O André não vai ganhar ritmo de jogo, não vai ganhar sequência de jogo igual o Paulo Miranda ganhou e vai ganhar ao longo dessa temporada. O André agora vai ser reserva e raramente vai entrar nos jogos. E sobrou para o Renato agora também aqui, porque o José Luiz Sandro, o Chicão, diz o Paulo Miranda não teve oportunidades no time titular porque o Renato sempre o Bressan, né? Sempre o Bressan. Isso aí é uma falha do Renato. O Bressan que eu procurei aqui, os últimos 5 jogos do time dele, ele nem entrou em campo. Não sei se fez a estreia ainda. Olha, não,
Não ouvi me falar, lembro. pesquisei Pelo os Dallas. últimos 5 jogos, ele não entrou em campo. Dallas, nem no banco. o Bressan que vai ter uma missão difícil, né? Eu já comentei isso na Rádio Grenal, falei até pro Diogo, logo da venda do jogador pro Dallas, ele vai ter que marcar o Ibrahimovic, né? O Ibrahimovic joga no Los Angeles e ele não foi vendido, né? Foi até cotado na última janela para sair pro Milan, mas ele acabou ficando nos Estados Unidos e os dois times são da mesma conferência. Isso que eu ia Se eu não me perguntar, engano, eles era estão na até mesma nas conferência. 6, 7 primeiras partidas, ele era logo no arranque, ia ter esse enfrentamento entre Bressan e Ibrahimovic. Que espetáculo, imagina. Aliás, por falar em Ibrahimovic, lembrando o futebol do exterior, olha, esse time do Liverpool que eu vi ontem, que coisinha, olha, cada jogador, até o time como, vamos dizer, ideal de jogo, formação, Treinador padrão muito bom. de jogo, tudo bem. Mas tem muito jogadorzinho mentiroso ali, hein? Tem umas coisinhas. Tem muito jogador mentiroso naquele Liverpool, pelo amor de Deus. É que eu não vou falar o que eu penso, porque senão eu vou apanhar muito. Eu torço pro Liverpool também, né? Por quê? É que pra mim, né, o Pablo Marroquino lá tá enganando de mais uma vez, né? Como que é o Pablo Marroquino? É o Salah? Salah. Não, sim, mas... Jogador de uma Pablo que eu temporada. gostei. Jogador de uma temporada. O Pablo fez uma baita temporada no Atlético Paranaense e deu. Tanto é que classificou o Atlético pra Libertadores e agora ele tá fora, né? É isso. É verdade. Podia ter ficado na Atlético Paranaense Eu jogando. gosto do tranquilo, Salah, mas jogava 6 jogou jogos. uma temporada. Só um detalhe, Bruno. O próximo, daqui 2 rodadas, tem Bressan contra Aí, a Ibra. 7ª rodada, então. Sete E hoje anos. tem, sétima já que aproveitar que a gente falou da Champions Ah, League, capaz que tu não fosse falar, né? No Dodói. hoje tem Juventus e Atlético de Madrid, além de mais um jogo, Schalke e Manchester City. O Cristiano Ronaldo voltando a Madrid, né, depois de ser vendido pelo Real, agora para jogar contra o Atlético, onde, curiosamente, ele tem 27 gols, né? Sim, você vai infernizar a vida do nosso argentino aqui, o Simeone, Simeone, que é o técnico que do Atlético. foi quem pediu o Walter Kahneman no Atlético de Madrid, né? Já treinaram. Será que? Já Caso perdesse o caso Godinho. perdesse o Godinho. O mesmo estilo, né? Praticamente de jogo, assim. Só o Godinho muito mais alto, né? Um jogador mais de bola aérea do que o Walter Kahneman. Quem é melhor, Godinho ou Kahneman? Godinho. Godinho. Sem dúvida. Mas é uma zaga, né? Não, é uma baita É zaga. uma zaga. É uma zaga. É uma Talvez zaga o- que me servia. O Kahneman, com uma experiência de Europa que ainda não teve, talvez chegue até lá, né? Mas Claro. ainda não, Aí o Kahneman eu- ainda aí não, eu- não conseguiu desenvolver um potencial que só consegue em E o clubes Kahneman da tem Europa. Aí eu 28 concordo anos, por com o mais Otávio. incrível que pareça, ele só tem 28 anos. E ainda tem bastante Europa ainda. tem E ele muito é tempo pela experiente, frente. né? Olha aqui, o Sérgio está dizendo, o Rio Grande do Sul é avenida, é isso aí. Daqui a pouco vamos falar no Avenida e já vamos falar no teu Internacional em seguidinha também, o Sérgio Luiz Ritt Moreira. Estação Verão Sesc. Aproveite, ainda temos aí toda a segunda quinzena. Não, já estamos, hoje é dia 20. 20 Temos de mais de fevereiro. uma semana, então, o mês de fevereiro é curto. 8 dias aí para vocês poderem aproveitar aí o Estação Verão Sesc, não só aqui em Porto Alegre, que é pela primeira vez que está acontecendo, mas também em todo o nosso litoral, litoral sul, litoral norte, que já é tradicional o Estação Verão Sesc. Mas aqui em Porto Alegre, nos finais de semana, sexta e sábado e domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias, você tem ali diversas atrações, sempre gratuitas, opções gratuitas de esporte e de lazer no Estação Verão Sesc. Quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bolinha e raquete para jogar frescobol e tudo mais. De sexta a domingo, né, como falei, ali próximo à Rótula das Cuias, na Orla do Guaíba. Aproveite, a programação completa você consulta no site do Sesc, sescfnrs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che.
Tritáxi aéreo. Agora, no verão, também no litoral, nos parques aquáticos ali de Capão da Canoa, você tem a oportunidade dos voos panorâmicos da Tritáxi aéreo. O Attila Helm também está dizendo aqui, olha, Rogério, tem cara enganando no Barcelona também. Quem vocês acham que o Attila Helm está dizendo que está enganando no Barcelona? Tem 1 milhão ali, se ele quiser, que está enganando ali. Vai lá, chutem um. Zagueiro que está enganando. Kevin Prince Boateng. É o Boateng que está enganando. Chutem outro. Lenglet, o zagueiro. Que está enganando um que não está rendendo, é diferente. Que não está O rendendo. O Silas no Barcelona, para mim, o teu Liverpool tão criticado, seria sim. muito bom com que está muito criticado, que é o Felipe Coutinho, que está no Barcelona. Sim. Se tu tira o Coutinho dali e volta pro Liverpool, os dois se ajeitam. É que daqui a pouco o Barcelona parece ser o pote de ouro no fim do arco-íris, o Eldorado, né? É quem que ele... Para todos. Quem Ele tá está falando no Dembélé. Ah, o francês. No Dembélé. Está É um enganando garoto, o Barcelona. né? É um garoto, tem 19 ainda anos. tem um crédito, né? Porque está jogando no Barcelona novinho ainda, mas já deixou uns gols bonitos lá, umas jogadas. Não, enganando é muito forte pro Dembélé. Tanto é que é líder do Campeonato Espanhol, tá jogando Champions League e tá fazendo gol. Um que tá enganando é o Arthur, né? Comendo a bola. Enganando no sentido reverso. Ah, bom, no sentido pô, eu fiquei, digo, não, o Arthur, rapaz. surpreendentemente. O Arthur eu não esperava tão rápido Como? assim. Vocês não esperavam o quê? Que ele tivesse... Tão rápido. Não, tão rápido. Acho que tão rápido assim. Ele chegou, vestiu, jogou e é craque. Dono da posição. Isso é difícil. Postura, personalidade. Tem que pensar assim, o Arthur tem 22 anos, ele saiu do Grêmio, eu não vou diminuir o tamanho do Grêmio, longe disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele saiu do futebol brasileiro, então, pronto, não vou falar do Grêmio. Ele saiu do futebol brasileiro para jogar na Europa, com 22 anos, para vestir a camisa de um dos ídolos recentes do clube, que é o Iniesta, camisa 8. Ele chega lá, ele senta no time, 2 jogos no banco, aí ele joga um jogo do Campeonato Espanhol, faz uma partida média, nada mais do que isso, e começa a causar estranheza. Aí o Valverde, técnico do Barcelona, pega e faz uma escalação surpreendente contra o Tottenham na Inglaterra, com o Arthur de titular. Ele destrói a partida, ele é o melhor em campo, disparado. O Barcelona vence a partida e ele joga, e dali nunca mais sai de titular. É surpreendente. Em 4 jogos ele virou o craque do Barcelona. É surpreendente. 4. Mas era um jogador que, quando atuava aqui no Grêmio, a gente sabia que ele era feito pro Barcelona. Sim, estilo de jogo. E a gente não pode esquecer que foi o melhor da final da Libertadores de 2017 jogando um tempo. Vocês acreditam que o Matheus Henrique, pelas características de jogo, pode enquadrar um pouquinho o que foi o Arthur? Porque ele perdeu espaço agora, né? Ele perdeu espaço. Não, é um bom... Se ele ganhasse sequência... Tá muito longe, Guilherme. Acho tá muito que longe. Não, mas é que agora ele não tem mais sequência. O Matheus Henrique é um bom jogador, mas o Arthur era um... Tá muito longe, é fora de série. Diferenciado. É craque. O Arthur é craque. O Matheus Henrique pode vir a ser um ótimo jogador, mas não é um craque. E eles ainda têm características diferentes. Perdeu espaço também. O Matheus Henrique esse ano não deve ser titular. Eu acho que a comparação existe muito também, porque o Matheus Henrique é um jogador da base do Grêmio, assim como em determinado momento foi o Arthur, né, subindo do transição para a equipe principal. Mas eu acho que para mais ou menos por aí essas semelhanças, assim. Eu vejo eles jogadores diferentes, assim, apesar de atuarem na mesma posição. Eles têm 2 coisas parecidas, a altura, são da mesma altura praticamente, e o girinho, né? Proteção de bola muito Aí eu quero perguntar para vocês aí, no Internacional que está surgindo o Nonato e tal, e tem um meio campo que já vem jogando há 2, 3 anos, já vem o Dourado e o Edenilson? Dourado e Edenilson desde a Série B. 2, né? Não, desde a Série B, 17, 18 e indo para 19. É, 19. Terceiro agora. Tá, justamente o Nonato, né? A gente está falando de um jovem, o Matheus, ver se o Nonato pode seguir isso também, não o espaço do Matheus, mas o espaço do Arthur, né? E se consagrar. No São Caetano, há quem diga que o Nonato era melhor que o Matheus Henrique. No São Caetano. E a idade é a mesma. Eles são do mesmo time. Mas chegaram a jogar juntos? Era a dupla de são volantes. amigos. Jogavam como? Matheus Henrique e Nonato. Matheus na primeira e Nonato na segunda. segunda. Eles vieram juntos para Porto Alegre, só que um pro Grêmio e outro pro Inter. É isso aí. Eles são muito amigos. Só que o detalhe é o seguinte, eles me lembram, a parceria deles, me lembra muito o que o Grêmio fazia com o Wallace e Maicon. Ora um era primeiro, ora um era segundo. Ora um era primeiro, alternado. Então o negócio é o seguinte, o Grêmio e o Internacional vão ter que se acertar nisso aí. Ou um vai pro Inter ou o outro vai pro Grêmio. Os dois têm para parceria reproduzir. forte. Aliás, falando no Nonato,
né? E ele já jogou de meia também, né? Vamos olhar justamente essa reportagem. Ô, Guilherme, chama a tua reportagem aí, o que tu falaste lá um pouquinho com o sobre Nonato, um pouquinho que o Nonato falou que não dormiu também, né, depois do jogo, que foi um grande jogo e eleito por muitos o melhor da partida. Acompanha aí. Eu sou o Gustavo Nonato, vindo de São Caetano. Eu jogo no meio campo. Gustavo Nonato. Ele fez a sua estreia no último domingo contra o Caxias. Sabe que a primeira impressão que ficou foi positiva. Nem dormiu à noite. Mas agora vai ter que trabalhar dobrado para ficar no topo. Já dizia meu pai, o difícil não é chegar no topo, é se manter nele, né? Confesso, eu cheguei em casa, não consegui dormir tão cedo, não. Dormi por umas 2 horas, assim, só. Não conseguia mais dormir. O jogo passando, o filme do jogo passando na sua mente, os lances, assim, os gritos da torcida. Então, às vezes, eu passei a noite praticamente em claro mesmo. O Nonato, a gente contratou ele ano passado, junto ao São Caetano, já pelo Campeonato Paulista, principalmente, que ele fez pelo São Caetano. Então, é um jogador que já jogou em nível profissional, já enfrentou grandes adversários. É evidente que ele ainda faz parte do amadurecimento do atleta, na questão até física, e isso vai acontecer naturalmente, mas é um jogador que tem qualidade, que dá ritmo para a equipe, que erra poucos passes, que tem bom número de desarmes. Então, é um jogador que a gente foi buscar por isso, por essas valências, por essas qualidades. Qualidades mostradas à torcida domingo. Com 70 minutos em campo, o camisa 33 realizou jogadas que o credenciaram para buscar uma vaga no time titular na estreia da Libertadores. O treinador Odair Hellmann vem procurando variações táticas para ter a equipe ideal. Nonato surgiu como uma surpresa na escalação do último domingo. Sem Nico Lopes, que estava expulso, a expectativa era ver D'Alessandro ou Rafael Sobis. Mas o meio-campista entrou e agradou. Está treinando, está evoluindo, recebeu a oportunidade dele, como o Pedro também, vão evoluir mais ainda, precisam e vão evoluir. Deram boa resposta, foram bem, que bom. Com bom passe e forte na marcação, o jovem de 20 anos pode atuar em mais de uma função no meio-campo. Sou um cara que não gosto de ficar só num lugar, gosto de me movimentar bastante, então se tiver que atuar mais adiantado, como eu disse, não tenho problema nenhum. Se eu tiver que ficar um pouquinho mais recuado, dependendo do jogo, dependendo da opção do Odair, não tenho problema nenhum quanto a isso. Nonato teve contrato de empréstimo renovado até dezembro deste ano. Seu valor de compra já está fixado. É de 2,5 milhões de reais. E se depender dele, vai continuar por aqui. Espero que seja o começo de uma caminhada bem vitoriosa aqui pelo Inter. No ano passado, ficou treinando com o time sub-23, com o time sub-20. Ganhou a oportunidade de treinar com o time principal em alguns momentos. Mas agora, fixo nos profissionais, já se sente mais confiante só de estar ao lado de jogadores mais experientes. Você vê um cara mais renomado falando com você, simplesmente pelo fato de falar com você, você já se sente mais confiante assim, para atuar. Então, só tenho a agradecer, só tenho palavras de agradecimento para esses caras aí que são sem palavras. No próximo domingo contra o Avenida, Edenilson está de fora da equipe por conta do cartão vermelho recebido contra o Caxias. E Nonato, que se espelha muito no meio-campista, pode ocupar a sua vaga. Tem as características dele, eu tenho as minhas, tal. Ele é o Edenilson, né? Mas eu vou estar sempre ali à disposição. Se o Odair precisar, eu vou estar ali. Se tiver que esperar também, não tenho problema nenhum. Como eu disse, o Odair sabe as escolhas que faz. E eu estou sempre preparado, treinando, sempre 100%, para quando tiver a oportunidade novamente, tentar dar conta do recado da melhor maneira. Olha, eu só espero que o Internacional, que já jogou fora, que pelo jeito não tem mais chance no Internacional,
já jogou fora um jovem jogador promissor que teve uma lesão séria servindo a seleção brasileira e depois não conseguiu retomar e o Internacional largou ele de mão, né, que é o Valdívia. Eu só espero que o Internacional agora seja inteligente para trabalhar bem esse jogador e não jogue fora também esse jogador Nonato. Porque o Internacional é pródigo nessas coisas, né? É impressionante. Se a gente pegar os últimos anos, entre jogadores que foram produzidos e valorizados pelo Grêmio, tanto que estejam atuando, quanto que foram negociados, em contrapartida com o Internacional, nós vamos ver que tem uma desproporção imensa, imensa. O Internacional, nesses últimos anos, não tem sabido trabalhar os seus jovens valores, nem para permanecer com eles e muito menos para negociá-los. Eu acho assim, ó, hoje completa 50 anos do dia em que o seu Pernambuco, para quem não conhece, é um funcionário do Internacional, chegou para trabalhar pela primeira vez no Inter. Luiz Soares. Luiz Soares. Por que eu estou citando isso? Porque eu acho que é isso que falta um pouco no Internacional. Dar chance ou oportunizar a pessoas que querem fazer algo pelo Internacional. E esses garotos aí que estão surgindo, parece ser aqueles que gostam do Inter, que querem o Inter, que entendem a necessidade e às vezes a gente faz como o Rogério disse, o Inter pegou e, né, o Valdívia era um desses guris. Ele fazia, acontecia, era rede social e torcedor e chamava o Inter, levava o nome do Inter para lá e para cá e deu. Simplesmente cortaram a relação. Não pode cortar essas relações, é que outros, né, seus Pernambucos possam completar 50, 30, 40 anos. Ainda trabalhando, não se hoje ele aposentou? completou 50 hoje anos. Ele completa 50 anos. Ele vai todos os dias lá na hora da coletiva levar o cafezinho. Cafezinho e bolacha. Que coisa maravilhosa. Um E grande contar abraço. piada, né? Um grande abraço para o Pernambuco, grande amigo desses amigos que a gente faz no futebol. Pô, o Pernambuco estava no Internacional quando eu era setorista lá ainda. Sim. Então, por aí vocês tirem a base de quanto tempo faz isso. Então, grande abraço. E o bacana é que ele lembrou que hoje, no mesmo dia, assim como hoje, há 50 anos, ele chegou para trabalhar pela primeira vez às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Então, completaram 50 anos no mesmo horário. No mesmo horário. No mesmo horário. Legal. Muito bom. Bom, a gente espera que o Internacional dê sequência aí para esses jogadores jovens e que, se o Nonato é isso que a gente está comentando e que outros já comentaram, que o Nonato fique jogando. Então ponha para jogar e deixa jogar. É que o Internacional, todo mundo sabe, tem uma necessidade de vender jogadores, né? Precisa de dinheiro. Então o Inter precisa ter cuidado para também não rifar esses jovens de qualquer forma. Daqui a pouco o guri vai jogar 6 meses, vai receber a primeira proposta, o Internacional vai entregar. Precisa valorizar o seu jovem e colocar para jogar. Esses meninos precisam jogar. Todo mundo precisa ver como essa gurizada joga. Não só pela voz da imprensa que acompanha os treinos, por quem viu ele jogar lá no São Caetano. Não, precisa jogar, precisa dar rodagem. Tem que colocar, e vai colocando com o tempo, nesses jogos menos importantes, vai inserindo no time, daqui a pouco o guri vira um titular absoluto. Nós vimos isso com o Arthur no Grêmio. O jogador que foi entrando, alguns treinadores passaram, foram tirando ele quase saiu do Grêmio, quando o Renato chegou e não, fica tranquilo aí que nós vamos te utilizar. Começou a utilizar, daqui a pouco, quando todo mundo viu, já era um titular absoluto e não saiu mais do time. Já estava vendido. O Luiz Garcia diz aqui, ó, boa tarde, bancada. O que aconteceu com o Sarrafiori? Vinha treinando, sendo preparado para ocupar uma vaga no time e sumiu. Por que o Odair não dá mais chances para ele? Ele é de Novo Hamburgo. Aquilo que nós falamos ontem ou anteontem aqui, eu só posso imaginar que o Sarrafiori não seja tudo aquilo que o Internacional imaginou que ele fosse. Assim... Porque não tem explicação. O que me surpreende no caso do Sarrafiori é só um. E é o mal de todo jogador de futebol, que é a comparação. A comparação do Sarrafiori hoje, eu não estou falando de futebol, mas de desempenho, o primeiro jogo do Nonato, ele foi eleito melhor em campo e todo mundo se apaixonou. O primeiro jogo do Sarrafiori que foi contra o São Luís.
sabe? Mas isso passa um pouco pela gente também, né, início do campeonato. Sabe-se lá se o Nonato tivesse jogado aquela partida também... Poderia, exato, Sabe? E quem sabe se o Sarrafiore tivesse entrado nessa barca agora... Nonato que passou mal do estômago contra o São José. E ele seria titular naquele jogo. Pois é. Bom, e estava muito quente aquele dia, né? Então não adiantava nem forçar. Internacional não adiantava nem forçar, né, também. Vamos esperar que o Internacional saiba trabalhar em todos os aspectos. E se o Nonato virar como o Valdívia virou, naturalmente, como disse o Diogo, pelas redes sociais, um jogador muito querido pela torcida, que não tenha nenhuma outra influência interna, inclusive do Internacional, nenhuma ciumeira, né, dentro do Internacional, porque a gente sabe, quando você tem ali alguém que impulsiona a fogueira das vaidades, é uma coisa muito complicada. Aí não deixa ninguém chegar próximo, ainda mais se está ocupando espaço junto ao torcedor. Rogério, e o Então, a coisa foi muito complicada com o Valdívia, a tal ponto... Olha, há muito tempo eu não via um jogador, como foi o caso do Valdívia, quando foi questionado se poderia voltar ao Internacional, né, Valdívia que cair em prantos e começar a chorar. Tá? Ele está em Porto Alegre e ele tomou a decisão de rescindir o contrato com o Inter. Então, se negocia nesse momento a rescisão de contrato do Valdívia com o Internacional. E eu estou muito curioso para saber qual é o destino do Valdívia, porque livre no mercado ele fica à disposição de qualquer clube, qualquer um. Ele não tem mais vínculo agora? Não, ele ainda tem. Ele está em Porto Alegre negociando para rescindir. Para rescindir o contrato. Para rescindir. Bom, porque o Inter não ia fazer nada por ele, né? Ele ia ficar até junho, né? que é o que o entendimento que o Inter tinha, é que não tinha nenhum compromisso de vencimentos com ele até junho, quando em tese se encerraria o contrato de empréstimo lá com o time da Arábia, com o Al Ittihad, e ele ia ficar treinando. É triste. Né? Treinando e recebendo. E ele é um guri, né? O Valdívia é um guri, não tem 25 anos. Bom, não dá nem para entrar em detalhes nessa história do Valdir aí, porque as coisas que a gente não consegue provar é difícil da gente dizer. Né? Mas quem sabe das internas sabe bem o que Luiz Garcia disse que para ele o caso Valdívia lembra o caso Chiquinho. Verdade. Guardadas as proporções, só que o Chiquinho não chegou a ser hostilizado, né? Não chegou a ter internamente nada. Bom, o nosso outro telespectador. Mas o Chiquinho não tem uma entrevista que ele concede dizendo que já tinha sido dispensado do Inter, e o Inter dizia que não tinha dispensado ele. Teve uma arronha assim também. O pessoal está dizendo assim, ó, a Tanira mandou pra gente assim, ó, pessoal, que eu saiba, o Valdívia saiu do Inter porque ele não quis jogar a Série B. Eu estou errada? Foi uma declaração que o presidente do Inter deu, né? E só que depois... E o Valdívia desmentiu, né? E o Valdívia desmentiu. Não foi numa entrevista ele disse que não falou. Não foi isso aí. Não me provoquem para não... Não, mas não quero falar as coisas, mas tinha gente voltando... Mas agora, então, gente voltando para o Internacional tem os guris da base, a gente falou que ano passado não tinha, agora esse ano tem, e agora basta o Odair saber trabalhar. Nonato, Ramon, Roberto, Pedro Lucas, estão aí. Por falar em guris, né, nós não temos tantos guris no Avenida, até tem gente experiente no Avenida. Né, e nós vamos em seguidinha falar sobre o Avenida. A Sabrina já está... Pronto o vídeo da Sabrina aí para nos informar como é que o Avenida entra em campo hoje à noite diante do Corinthians. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se não baixou, baixe hoje mesmo o aplicativo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e veja quais são os pacotes turísticos que o Sesc está oferecendo. Bom, vamos, Diogo, qual é a pronúncia correta, você que sabe, a pronúncia correta do sobrenome da Sabrina? Ela me disse que é Remen. Ela te falou diretamente que é Remen. Como é que soletra? O sobrenome dela, eu não sei se tem 2 N's ou não, mas é H-E...
MM? Não, H-E-M, não sei se é M-M-N. M-M-I-N-G. Não sei. Eu tava Sabrina. soletrando aqui. Esse aí eu não passei na escola. O que interessa... Eu passei pro GC lá, é o que interessa. O que interessa é uma excelente repórter, uma excelente jornalista que está acompanhando, da Rádio Santa Cruz, que está acompanhando o Avenida lá em São Paulo e agora nos traz as informações. Sabrina, por favor. Estou aqui dessa vez, diretamente de São Paulo. Estou acompanhando então a delegação da Avenida desde a saída de Santa Cruz na tarde de ontem. Há pouco eu conversava com o técnico Fabiano Daitz, também é um time que está por aqui no hotel, e o clima é bem tranquilo. O pessoal está, mesmo com a grande proporção do jogo, o clima está tranquilo por aqui, e o técnico Fabiano Daitz já tem meio que um time pré-definido que vai a campo. Então o time deve iniciar com o Fabiano Reves no gol, aí Felipe Cordeiro, Claudinho, Yuri e Márcio. Aí pouco na frente o Carlinhos, Felipe Manuel e o Jô. Fechando a equipe ainda o Helder, o Flávio Torres e a novidade no grupo que é o Tito, que não vinha jogando e hoje deve sair de titular. Então fora isso a expectativa é grande, tem-se noção da dimensão de ser a partida até pelo contexto histórico, né, para o clube e tudo mais. Também pelo adversário, o seu Corinthians, né, que é um dos maiores do país. E o pessoal brincava por aqui até do mundo, né? Então vamos ver o que aguarda aí a Avenida nessa noite, mas por enquanto o clima está tranquilo. A partir da metade da tarde aí começam as palestras e o deslocamento para o estádio aí logo à tardinha. Então vamos ver o que acontece. Abraço, pessoal. Um abraço, Sabrina, muito obrigado. Boa sorte não só para a Sabrina no trabalho aí em São Paulo, mas, ou lá em São Paulo no caso. Para o meu sogro que está assistindo é em São Paulo, né? Está do lado ali. E também para o Avenida. Qual é a estratégia que vocês entendem que o Avenida Se eu ser sincero contigo, se o Avenida não atacar o Corinthians é bom, hoje. Porque o Corinthians não vai ter o Jadson, que está machucado. Ele sentiu um desconforto no jogo contra o São Paulo, então ele não fica à disposição para hoje, está fora. Desconforto ainda não está liberado, só está liberado o alternativo. Eu comecei a rir aqui na hora que o jogo falou desconforto, eu fiquei esperando o Rogério. Está liberado. Problemas Amanhã a gente musculares. fala por que o alternativo está liberado. Ele está com problemas musculares, então o Jadson daí não vai jogar. E outra, né? Se o Avenida tiver um jogador de velocidade para o contra-ataque que seja, um só. Se o Alexandre pegar uma bola, né, e botar na velocidade ali na frente para o ataque do Avenida, uma bolinha que seja, Manuel e Henrique, rapaz, é um Deus nos acuda, né? Eu acho que o Avenida tinha que apostar no contra-ataque e espero que o Avenida tenha treinado contra-ataques, jogadas de contra-ataque mesmo, né? Combinações de bola, de o goleiro pegar a bola, sair rapidamente, ou numa segunda bola, um rebote, sair rapidamente em contra-ataque para pegar o Corinthians mais desprevenido. Alô, Fabiano, ouve aqui. É normal que o Corinthians, de certa forma, até despreze um pouco a Avenida. É natural. Onde está o Corinthians, é até natural que isso aconteça por parte dos jogadores. É um trabalho que o Carille vai ter que ter com seus jogadores de vamos jogar de igual para igual, vamos fingir que é um time grande também, porque é jogo único. Daqui a pouco o Avenida leva até para os pênaltis e tira o Corinthians, vai saber. É o inconsciente. Tudo pode acontecer. O Corinthians que há 2 anos atrás passou um sufoco veio passando sufoco ao longo da carreira, mas ele pegou o Brusque na cidade de Brusque, que ninguém conhecia. O Brusque atacou o Corinthians, levou o jogo para os pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Poderia ter vencido no tempo normal, inclusive, o Corinthians. Então, perdeu nos pênaltis no azarão, né? Também. O Brusque. Assim, o Avenida já fez história. Porque, diferente do Brasil de Pelotas, por exemplo, que passou pelo Tubarão, a primeira fase da competição, o Avenida jogou sua primeira oportunidade e passou da primeira fase. Já está na segunda fase. Levou R$625 mil do primeiro jogo contra o Guarani e hoje leva 40% se perder, 60% se ganhar e se levar para os pênaltis, 50% da renda. 14 mil ingressos tinham sido vendidos até o meio-dia para o jogo. Isso aí deve dar em torno de R$300 mil. É bem menos do que ganhou da primeira fase. A gente sabe. Só que tem um detalhe. O Avenida, ele é um franco atirador. Ele não tem... Se perder, tá bom também. Não tem problema. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Então, se perde o jogo, não faz diferença. O Maninho, eu estava lendo, até li uma matéria no site da Rádio Santa Cruz, que ontem pela manhã, antes da viagem, ele treinou o time com portões abertos, sem esconder nada, no 4-3-3. É ofensivo, que nem ele fez contra o Guarani, porque ele atacou o Guarani. Quem viu o jogo do Avenida contra o Guarani,
Mas será que ele vai nisso? Olha... Porque o Corinthians gosta de ser atacado também. Exato, né? é por isso que eu digo, não ataca o Corinthians. Hoje não é para atacar o Corinthians. Mas aí daqui a pouco é interessante, se você tiver, mesmo jogando contra-ataque com 2 jogadores bem abertos e um centroavante para receber um cruzamento, uma bola assim, pode ser Mas interessante. assim, o grande problema é que qualquer bola levantada para dentro da área do Avenida tem um Gustavo ali que tá... o Gustavo tá fazendo gol todo jogo, né? Esse tá com uma coisa inexplicável, assim, né? Inexplicável não, porque ele foi também. muito bem mas no tá ano fazendo passado. gol todo jogo. No arranque do ano passado ele foi 10 bem. minutos. Mas tá... 10 minutos o Avenida Eles tem têm que o mostrar tudo. Gustavo deles, né? O Gustavo dos dois lados hoje. Gustavo do Corinthians e o... Se em 10 minutos o Avenida for para dentro do Corinthians, assim, ó, primeiros 10 minutos, surpreender e fazer o contrário do que a gente está imaginando... Mas eu acho que o Corinthians é que vai, né? Mas eu não sei. É a tendência. É que o inconsciente do Mas Corinthians é assim, ó, nós temos 90 minutos para ganhar de qualquer jeito. É isso, eu não sei se o Corinthians Tocando a bola, vai jogar para resolver de cara, sendo que pode pensar que vai vencer ao natural essa partida e ter 90 minutos. Agora, o Avenida contra o Guarani fez gol aos 49 do segundo tempo. O Avenida não se entrega. A primeira missão é a Avenida fazer um jogo difícil, não tomar gol no início e dificultando daqui a pouco um 0-0 no intervalo de jogo, porra, 45 minutos para Eu não acredito em goleada do Corinthians. Eu entendo que o trabalho de mentalização dos jogadores do Avenida, da comissão técnica, evidentemente, junto aos jogadores, é que tem que separar o que é tamanho de clube e o que é tamanho de time. Mesmo com as conquistas. Mas é um jogo. E o futebol é fantástico por conta disso. Quantos exemplos nós temos aí no futebol de times que são superiores, inclusive, em conquistas, em retrospecto, em história e tudo mais, e que vão enfrentar um time que não tem toda essa cotação e perdem. Então, essa mentalização é que eu entendo que todos têm que ter no Avenida para o jogo de hoje. É um jogo único e nos 90 minutos toda uma história pode ser contrariada. Em 2 anos o próprio Corinthians passou por isso, né? Caiu numa pré-Libertadores para o Tolima e no ano seguinte foi campeão mundial. Em uma oportunidade ele era o grande que perdeu para o pequeno, que foi o Tolima, e na outra ele era o pequeno que ganhou do grande, que era o Chelsea. Eu acho assim, de todos os jogos dos gaúchos na Copa do Brasil dessa próxima fase, o mais difícil é hoje. Sim. É Corinthians e Avenida. Depois tem Fluminense e Ipiranga, que é um jogo que não tem as mesmas proporções. É no Rio também. É no Rio, mas não tem todas as proporções, porque o Fluminense não tem o tamanho do Corinthians, né? E a gente sabe, o Ipiranga tá mal, tá muito pior do que o Avenida, por exemplo. A gente tem Brasil e Avaí, que é um jogo, né, médio. Que esse é em Pelotas ou é em Santa Catarina? Esse é em Floripa. É em Floripa também. E a gente tem Juventude e América, que também é um jogo... Tá, esse é em Caxias. Esse é em Juventude. É em Caxias do Sul. Exatamente. O Márcio Martins Fraga não está acreditando no Avenida, ele está dizendo aqui normal, né? que vai ser, também uma avaliação positiva. vai ser um treino de luxo para o Corinthians, tal, vai ser goleada. Está dando 5-0, mas que valeu para o Avenida. Eu não concordo com treino de luxo, viu, Rogério? Eu acho mais fácil para o Corinthians, mas treino de luxo eu não acredito. Porque assim, tudo bem, podem me chamar de maluco, de louco, mas o Corinthians contra os reservas do Racing, eu sei o tamanho do Racing em relação à Avenida, é muito maior o Racing, mas eram os reservas do Racing, né? O Racing não tem um elenco que nem o Real Madrid, por exemplo, que o titular e o reserva é a mesma coisa. E o time do Corinthians tomou um sufoco pro reserva do Racing, uma roda. Só quero que a arbitragem seja correta. Difícil. Seja correta, sem proteger o grande, né, sem ter influência de estar na arena lá do Corinthians e tal. Só quero que a arbitragem não sofra influência, só isso, tá? E que apite o jogo que realmente acontecer, sem politicagem, né, para o árbitro do jogo. Nem sei quem é o árbitro, estou falando... É um paranaense, né, não me falha a memória. Vou procurar aqui. Aí é uma ligação... Árbitro paranaense em jogo de Paulista é uma ligação, mais ou menos, como eu digo, de Paraguai e Argentina. O programa está acabando, só para lembrar, ele acabou de assumir, na verdade, acabou de ser anunciado, novo técnico do esporte, Guto Ferreira. O Guto estava onde? Estava sem clube agora. Sem clube. Mas ele saiu do último clube, qual foi do Guto? Chape, né? O Bahia, não? Não, Chape. Chape que ele afastou o Wellington Paulista, né?
Botou no transição. Daí o Wellington Paulista volta ainda contra a equipe do Grêmio. Deixa eu só... 1 ou 2 jogos antes e... Diogo, Caio Max Augusto Vieira, Rio Grande do Norte, o árbitro. Hoje com Jean Márcio dos Santos, Vinícius Melo de Lima. Quarto árbitro paulista, o Rafael Gomes. Aí o Sérgio Luiz de Quente Moreira está dizendo, Rogério Raiz, tu quer demais, a arbitragem é muito ruim. Tá bom, mas eu posso acreditar, Gente, só para né? falar, pessoal do Rio Grande do Norte, não é desmerecer, mas eles não apitam a Série A do Campeonato Brasileiro. Eles nunca apareceram na Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje tem o julgamento do Nico, né, o Rogério, também. Às 5 da tarde, na Federação Gaúcha de Futebol. Falaremos amanhã no por programa conta daqueles casos lá contra em o Juventude. Muito bem. Senhores e senhoras, muito obrigado pela audiência e participação também. Né? Esperamos vocês amanhã, 1 da tarde, aqui pela RDC TV. Fiquem agora com a Ali Klein e o programa Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.